Olá, você que nos acompanha pela nossa BNews TV. Estamos iniciando mais uma edição do Fato e Opinião, comigo, Victor Pinto, aqui na bancada, conduzindo essa série de programas especial, essa série que tem por objetivo levar até você que gosta do conhecimento jurídico, que gosta de acompanhar a movimentação de justiça no estado da Bahia, a cobertura especial nossa do BNews da eleição da OAB, Seção Bahia. E são 4 candidatos que concorrem à sucessão de Fabrício Castro na próxima eleição, que ocorre no dia 24 de novembro. E eu tenho aqui a satisfação de receber nos nossos estúdios ele que é um desses candidatos, já foi presidente da Ordem, tenta retomar esse cargo de presidente da OAB, Dinailton Oliveira aqui com a gente. Dinailton, satisfação em tê-lo aqui no nosso BNews. A satisfação é minha, Victor, de estar aqui com você nesse bate-papo e discutir o processo eleitoral na Ordem dos Advogados aqui da Bahia. Eu queria saber contigo, Dinailton, o que motivou você a tentar retomar esse cargo de presidente da OAB Bahia? Você que já tem um tempo, que já foi presidente e agora tenta, nessa eleição, suceder Fabrício. Em verdade, o Victor, eu continuo sendo advogado, sou advogado militante, eu sempre ressalto isso, porque eu sou o primeiro advogado na família, tenho uma história na advocacia da Bahia e conheço os problemas da advocacia por ter sido, inclusive, presidente em 2004 a 2006. E os colegas aqui da Bahia me conclamaram para, mais uma vez, buscar a direção da nossa ordem para que nós retomemos a luta pelo melhor estruturação no Poder Judiciário. Isso nós fizemos lá em 2004, logo quando assumimos, logo depois começamos aquela luta, aquela manifestação em favor de um melhor aprimoramento na estrutura do judiciário, porque entendíamos e entendemos até hoje que para que nós possamos sobreviver da advocacia é necessário que o Poder Judiciário esteja estruturado. Infelizmente, a realidade depois de 15 anos é até pior. Depois de 15 anos, onde lá atrás nós lutamos por essa estruturação, a melhor estruturação do judiciário, e conseguimos, na época, um convênio entre o CNJ e os 3 poderes da Bahia para que pudéssemos ter o judiciário estruturado. O CNJ faria o levantamento em 120 dias e, após esse levantamento, repassaria aos 3 poderes essas opiniões, essas sugestões, e os 3 poderes baixariam os atos administrativos necessários. Muito bem. Logo depois que nós saímos, houve uma mudança também na composição do Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça pediu informações à ordem sobre aquela representação que resultou nesse convênio. É difícil até de acreditar, mas a ordem pediu, foi o arquivamento, dizendo àquela época que a então presidente eleita, ela estava implementando todas as reais necessidades do Poder Judiciário, então pediu o arquivamento. 15 anos se passaram, houve agregação de comarcas, houve extinção de comarcas e, recentemente, a ministra Corregedora Nacional de Justiça, ela, num relatório, ela afirma que aqui na Bahia ainda temos 151 comarcas sem juiz titular, o que é um absurdo. Então, por esses motivos, esses colegas me chamaram novamente para participar, para que nós possamos dar continuidade àquele movimento nascido lá em 2004, para que nós tenhamos o judiciário estruturado. É uma falácia, Vitor, dizer que a advocacia está nessa situação, chegando até 72% de inadimplente,
porque nós temos muitos advogados, o que não é verdade. Nós estamos nessa situação porque o Poder Judiciário não responde às demandas da sociedade num tempo oportuno. Eu mesmo sou advogado há 36 anos e tenho um processo tramitando há 31 anos que eu não consigo resolver. Então, por tudo isso, né, é que nós resolvemos aceitar esse desafio, apesar de achar que o poder econômico está influenciando nessas eleições como nunca teve. Nós estamos vendo as duas candidatas, que para mim, oposicionistas, com comitês parecendo que é de disputa de presidente da República ou de governador. O que é que você atribui a esse interesse, essa disparidade, como você coloca, econômica nessa disputa? Que interesse por trás você acredita que tem para um investimento tão alto no campo? Até mesmo interesse político, né? A ordem é uma instituição de muita credibilidade junto ao nosso povo. Até mesmo para ficar omissa às questões sociais. A ordem, ela transcende essa defesa da advocacia como um todo. Ela transcende, ela também é um instrumento da própria sociedade, né, para defender a sociedade naquilo que é de mais valor, inclusive, para a sociedade. Então, esse interesse político, aí você sabe muito bem, né, que o interesse político ele caminha, né, ao lado do interesse econômico, né? A ordem, nesses últimos anos, você vê que não tem uma ação, uma sequer, em favor nem da advocacia, nem da sociedade. Né? Uma ordem que, para o povo, para nós advogados, né, sempre foi um instrumento de nossa defesa, de defesa da sociedade, de participação das grandes discussões nacionais. A ordem silente a tudo. Então, o interesse econômico vem daí. O seu adversário, Ricardo Nogueira, ele tem uma das propostas, puxando nesse assunto aí da questão política da OAB, tirar a questão ideológica e partidária da OAB. Puxando nesse assunto, nessa questão do interesse político por detrás de campanhas faraônicas, como você coloca, você acha que a OAB ela deve ficar fechada, então, só para resolver questões internas, questões da advocacia, ou ela tem uma participação política que ela deve ser movimentada? Tem ideologia dentro da OAB, na sua concepção? Em verdade, eu discordo um pouco dessa posição. Eu acho que a ordem ela tem que participar ativamente da questão política, não política partidária. Nós temos que discutir a real política, que eu assim denomino a real, né? São as dificuldades de que passa o nosso povo, porque nós, enquanto advogados, até o nosso juramento, nós juramos pela luta da justiça social, além da boa aplicação das leis, né? Então, se o nosso juramento, ele nos leva a esse entendimento maior de uma paz social, né, através da justiça social, a ordem não pode ser apolítica, ela tem que ser apolítica de partido, mas sempre defendendo os direitos do cidadão, sempre ao lado do cidadão e da cidadã, para defender seus interesses maiores enquanto partícipe da sociedade. Então, a minha divergência nesse caso, ela é só no sentido de que a ordem deve participar, sim, da vida cotidiana das pessoas e deve interagir com essas pessoas na busca da paz social. Você falou também em uma das respostas sobre esse 70% da taxa inadimplente da OAB Bahia. O que é que se atribui a essa taxa de inadimplência tão alta? É o valor caro da anuidade ou porque falta alguma assistência por parte da OAB para que possa ajudar o advogado que está passando por alguma dificuldade financeira? O que é que pensa de Nailton Oliveira, que é candidato a presidente da OAB, sobre essa questão da inadimplência e também sobre a questão da anuidade?
A anuidade, eu acho que nós temos que revê-la, não é? Porque, como eu lhe disse, nós temos informações que a Ordem 2020 teve uma despesa ordinária de 21 milhões. É muito dinheiro, porque a época de 2004 nós tínhamos basicamente a mesma estrutura que a Ordem tem hoje e nós administrando a Ordem com menos de 3 milhões. Então, eu acredito que nós devemos fazer essa revisão de anuidades, porque acredito que a anuidade ela tem que representar tão somente as despesas necessárias para que a Ordem exerça o seu grande papel junto à advocacia e junto à sociedade. Então eu penso isso. Agora, por outro lado, eu acredito que os últimos 15 anos, a gente constata uma falta de ação da Ordem em todos os sentidos. E por isso mesmo nós temos essa inadimplência hoje de 72% dos advogados inscritos na nossa OAB. Não vê uma ação sequer, principalmente nesse período de pandemia, para que os advogados pudessem, ao exercer a sua atividade, pudessem dali tirar o seu sustento. Fóruns fechados, como ele disse, 151 comarcas sem juízes e titulares, fóruns fechados, você não consegue falar nem com serventuário, mas esse período todo trouxe uma grande dificuldade. Eu, por exemplo, eu costumo andar de Uber aqui. Eu já peguei vários Uber, né, cujo motorista eram e são advogados. Mas eles estão ali tentando tirar seu sustento para a sua família, como eles me falaram, que os processos parados, não consegue falar com o juiz. Você também, por outro lado, cria uma dificuldade para que o cliente lhe pague um percentual, né, do valor que você cobrou na ação, porque o cliente tem uma nítida impressão de que não vai resolver as coisas dele, não. Vai resolver, sabe Deus quando, né? Sabe Deus há quantos anos ele vai passar ali para tentar reaver o seu direito ferido. Então, essa circunstância do não funcionamento, quando eu digo não funcionamento, é porque funcionar com a precariedade que está o Poder Judiciário na Bahia é não funcionar. Inclusive, essa é uma das perguntas do nosso repórter Marcos Maia, que é repórter de justiça nosso. Ele mandou a seguinte pergunta para você, Ednailton. A reabertura de comarcas que foram anteriormente extintas está entre as suas principais propostas. Quais delas, na sua opinião, precisam ser restabelecidas com maior urgência? Por quê? E gostaria também que o senhor apresentasse suas propostas para a advocacia do interior do Estado. Na verdade, eu até agradeço ele ter feito essa pergunta, porque eu defendo que todas as comarcas anexadas e as comarcas extintas, elas sejam recriadas, né? Bem como eu defendo que o Poder Judiciário tem a obrigação de estar próximo às comunidades. Então eu defendo, por exemplo, que exista órgãos do Poder Judiciário em todos os municípios baianos, todos eles, porque o direito à vida, o direito a ser assistido, né, quando ferido de um cidadão, é importante até mesmo para a paz social. Você não estabelece a paz social se o direito dos cidadãos são agredidos a todo instante e que o aparelho do Estado não devolva ao cidadão essa sua tranquilidade, né, devolva esse direito ferido. Então, o nosso jornalista Marcos Maia fez uma excelente pergunta. Minha luta é para que nós tenhamos o Poder Judiciário presente em todas as comunidades hoje aqui no nosso estado da Bahia, para que nós possamos minimizar
essa violência, né, que nós estamos atravessando nesse momento, onde até a falta de respeito entre os cidadãos, ela se estabelece por essa insegurança das pessoas em querer exercer sua cidadania. Você que está nos acompanhando pela BNews TV, esse é o Fato e Opinião, comigo, Victor Pinto. Nós estamos fazendo programas especiais entrevistando os candidatos à presidência da OAB Bahia. A eleição acontece no dia 24 de novembro. Além de Nailton, que está aqui com a gente no estúdio, temos a Daniela Borges, a Ana Patrícia Dantas Leão e também o Ricardo Nogueira concorrendo aí a essa sucessão a Fabrício Castro. E você vai acompanhar tudo, acompanha o desenrolar dessa cobertura no nosso bnews.com.br e a gente segue aqui com o nosso bate-papo com o Dinailton. Quem fez a pergunta agora foi o nosso repórter também de Justiça, o Lucas Pacheco. Ele faz a seguinte pergunta, Dinailton. Com exceção do senhor, as principais candidaturas aqui na Bahia são de advogadas na cabeça de chapa. Pela primeira vez em quase 90 anos, mulheres vão disputar o comando da entidade. Não seria o momento de, com toda a sua experiência, sobretudo de já ter presidido a ordem, acompanhar essa mudança, essa renovação e apoiar uma das candidatas ou ter lançado uma mulher representando seu grupo e não se lançar candidato? Olha, é uma pergunta muito interessante, até mesmo porque eu acredito que não é só uma questão de gênero, né? Só para lembrar que quando eu fui presidente, a minha chapa tinha uma mulher na chapa negra. E não é a primeira vez que uma mulher disputa a eleição na Bahia. A colega Silvia Cerqueira, ela já foi candidata outrora. Então não é a primeira vez que uma mulher disputa a candidatura à presidência da ordem. Para mim, seria uma grande satisfação elegermos uma colega, né, advogada, até mesmo para que nós tenhamos, né, ou pudéssemos ter uma presidente mulher, né, na ordem. Agora, nós temos que verificar o que é que elas representam, qual o pensar dessas mulheres também. Porque muitas vezes você vê, aqui no Tribunal de Justiça nós tivemos mulheres presidentes, nós tivemos mulheres e temos mulheres desembargadoras, e veja quantas mulheres também foram afastadas por não cumprir o que determina a lei, né? E muito pelo contrário, elas estavam ali obtendo vantagens. Então, as duas candidatas que se apresentam, que para mim são situacionistas, as duas, tanto, uma é a atual vice-presidente, a outra é a atual conselheira federal, que já foi tesoureira também desse mesmo grupo, a doutora Ana Patrícia, ela foi vice-presidente também num outro mandato, então 6 anos de mandato, e todas as declarações de ambas era de que as ações efetivadas pela ordem, não sei quais, mas eram as ações que estava trazendo vantagens para os advogados. Eu acredito que elas estavam dizendo vantagens para aquele grupo dela, porque a vantagem para a advocacia como um todo, para a grande maioria dos advogados, não as vi até hoje, até mesmo porque nós estamos hoje com mais de 70% de inadimplência, e não é porque o advogado não gosta de pagar. Então, as ações por elas perpetradas não existiram para defender a advocacia, e agora que vai defendê-lo? Essas duas colegas, né, a história delas como representantes da ordem é a história desse grupo que está há 15 anos. E veja o que aconteceu, né, com a advocacia aqui na Bahia, um empobrecimento estrondoso, né? Um judiciário que não funciona. Como já disse, né, não funciona porque a precariedade é absurda, né?
Até você, Vitor, como um cidadão, você, se precisar do Poder Judiciário, pode crer que ele vai estar muito distante, né, daquele até da sua angústia para resolver um determinado problema. A angústia vai ser até maior porque você vai se sentir impotente. E os advogados também com isso, né, eles se sentem também impotentes e passam dificuldades de toda a ordem, inclusive emocional. Porque não é para todos suportar determinada dor. E principalmente a dor do estômago. Saber que seus filhos estão em casa e que você não está conseguindo levar o alimento para casa. A situação da advocacia na Bahia é essa. Eu sempre digo aos meus colegas que tudo bem, se eles acham que essa situação aí está conveniente para eles, que votem nelas. Né? Mas essa questão não é por ser mulher ou não. Se tivesse uma mulher guerreira que tivesse uma outra postura, eu não estaria sendo candidato hoje. Eu sou candidato tão somente por conta desses colegas e nós vimos, né, nessa trajetória que só teria duas candidatas, né? O candidato Ricardo saiu de última hora, candidato sem... Eu não tinha conhecimento, por exemplo, que Ricardo seria candidato. Mas eu tinha conhecimento que Ana Patrícia, se dizendo oposição, mas oposição a quê? A oposição tão somente porque ela não foi escolhida a candidata, né? A oposição, se ela passou os últimos 10 anos fazendo parte, dando declarações, inclusive em favor desse grupo que está aí, que só quer obter vantagens pessoais. É por isso, Victor, que eu estou muito tranquilo na minha vida. Eu lhe confesso que eu não sou homem de fugir da luta, e por isso mesmo, apesar de ter sofrido tanta dor até, inclusive profissional, né? Porque eu nunca dei tanto subestabelecimento na minha vida, Vitor, quando eu fui presidente e logo depois que fui presidente da OAB. Porque até alguns colegas que não primam pela ética procuravam meus clientes dizendo: você, seu advogado é de Nailton, você está maluco, você vai perder sua questão, porque ele está brigando com o tribunal, brigando com os desembargadores, brigando com os juízes. Eu nunca briguei com desembargador, nunca briguei com juiz. Eu sempre briguei, sim, buscando que o Poder Judiciário pudesse atender aos advogados e aos cidadãos. Esse é um ponto. Isso é uma prerrogativa inerente da profissão do advogado, exercida por lei. E a gente percebe no dia a dia essa quebra de prerrogativas que atrapalha não só o trabalho do advogado, como o andamento do pleno direito, em busca do direito de quem pleiteia a ação. Como é que você analisa a atuação da OAB atualmente frente a essas quebras de prerrogativas e quais são suas propostas? Você sentado na cadeira de presidente mais uma vez, qual vai ser a atuação de Nailton para que essas prerrogativas sejam postas em prática? Em 2004, a situação era quase idêntica da de hoje. Magistrados, autoridades de uma forma em geral, não respeitavam a advocacia, as prerrogativas dos advogados. Nós não ficamos só no discursozinho de desagravo. Nós intentamos várias ações cíveis e criminais, além da representação administrativa. Nós fizemos várias ações cíveis e criminais contra essas autoridades que desrespeitavam e desrespeitaram a advocacia nas suas prerrogativas. Em 2006, depois
efetiva defesa das prerrogativas, mas, como lhe disse, sem só o discursozinho de desagravo. Em 2006, nós não tivemos registrada uma só queixa de que um juiz, do que um policial, do que um delegado, um representante do Ministério Público, uma só queixa de atropelo ou não respeito às prerrogativas dos advogados. Então, nós extinguimos em 2006, praticamente todas as queixas que a advocacia tem. Hoje voltou tudo ao normal por falta de ação da nossa ordem. Porque se a ordem ela deixa de fazer esses discursozinhos para enganar, lá na roça a gente usa muito, enganar trouxa. Não é? Então, o discursozinho de chega lá, eu sou contra, não sei o quê. Sim, e efetivamente, o que você fez? Né? Concretamente, o que é que você fez, a não ser aquele discurso que se perde no espaço? Nada, não fez nada. Então, por isso, hoje em dia, tantas autoridades desrespeitam as prerrogativas dos advogados. Nós vamos retomar com certeza absoluta, porque as prerrogativas não é um privilégio, e entendo assim, não é um privilégio do advogado. É um direito que o cidadão tem que seu advogado o defenda com altivez, com independência. Então, as prerrogativas dos advogados é uma garantia que o cidadão tem de que ele vai ser defendido com essa altivez, com essa independência, e isso nós não arredaremos, né? Como diz o Tabarel também, não arredaremos o pé. Dinailton, eu te agradeço pelo convite, de ter aceitado, na verdade, o nosso convite, de vir aqui aos nossos estúdios, de poder bater esse papo com a gente do Fato e Opinião. E fica agora o momento para você falar para o seu eleitorado, os advogados que estão nos assistindo, suas considerações finais. Eu te agradeço, Victor, é um prazer muito grande estar com você. Você é um grande jornalista, né? Você, inclusive, nas entrevistas, nos aperta muito, né? Mas é o seu dever de fazer isso, né? Eu gostei muito nesse período de candidatura da ordem, ser entrevistado por você. Eu quero dizer aos nossos colegas, se eles estão satisfeitos, né, com o seu exercício profissional, com a nossa representação, né, na nossa instituição, eles podem votar em qualquer uma das duas representantes desse grupo político que se instalou na ordem nos últimos 15 anos. Mas se eles querem modificar esse quadro, se eles querem uma ordem voltada aos interesses da grande maioria dos advogados, porque uma pequena minoria, eles que têm outros interesses que não o da grande maioria. A grande maioria, Victor, quer sobreviver do seu trabalho. A grande maioria quer sustentar a sua família através do seu trabalho na advocacia. A advocacia é uma profissão apaixonante no seu exercício. Ela fica deprimente, ela fica fragilizada quando nós temos um poder judiciário que não traz a solução nem para nosso cliente, nem para nós advogados. Mas eu creio que com perseverança, com luta e disposição para enfrentar todos esses problemas, eu tenho absoluta certeza que o nosso grupo já demonstrou no passado e demonstrará mais uma vez que nós temos compromisso com essa maioria da advocacia. Nós temos esse compromisso, o compromisso de não buscar benefício pessoal, mas sim buscar o benefício coletivo. Eu quero lhe agradecer essa oportunidade aqui,
né? E deixar um grande abraço para você, para toda a direção. E quem quiser votar em Dinailton, vota em que número? 58, eu esqueci, é verdade. Vem para cá, tem que fazer 58, 58. Então, gente, conversamos com o Dinailton Oliveira, ele que é candidato a presidente da OAB. A eleição acontece no próximo dia 24 de novembro. Você acompanha o nosso noticiário de justiça, bnews.com.br/justiça, para você ficar por dentro do noticiário desse campo jurídico e também acompanhar a nossa cobertura que está sendo feita já desde o início desse processo da presidência da OAB. Esse programa, além de ter sido apresentado por mim, Victor Pinto, teve também na produção das perguntas, do nosso conteúdo, os repórteres Marcos Maia e Lucas Pacheco. Acompanhe a gente também nas redes sociais, @bnews_oficial, Instagram, Twitter e Facebook. Forte abraço a todos e até a próxima edição.